representada, o Senhor nos alcance para a tua glória. Desde aqueles que não podem estar aqui, ó Pai, dê uma nova oportunidade. Desperta aqueles que não desejam estar aqui, ó Pai, que possam estar para buscar a tua presença, Pai, a tua palavra. O Senhor receba o louvor e a adoração da tua igreja, Pai, será entoado neste momento. É uma oferta a ti, ó Pai, uma consagração a ti, que nós sejamos curados e libertos para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar e mudar para a questão. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos orar no 451. Amém, irmãos? Mas o Senhor, essa leitura. Romanos 14. Vou olhar apenas 3 versículos que estão no 17, 18, 19. Romanos 14, versículo 17, 18, 19. Amém? Porque o reino de Deus não
mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque nem isto serve a Cristo, agradável a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, a Deus, nós adoramos a Ti, nós te exaltamos a Ti, porque nós podemos ter aprender de Ti, Senhor. Pai, louvo, faz nosso irmão, faz conosco, nos ajuda, abençoa os seus auxiliares nesta noite, que nos conosco, que possamos ficar abençoados, na nossa Tua presença. Nós te pedimos o Teu nome e te agradecemos. Amém, Jesus. Senhor, glória a Deus. Saúde a Maria de Deus, amém? Louva o Senhor com a sua vida, com a sua saúde. Declarar que o Senhor tem que cuidar de nós, em todo tempo. Amém?
14, no nosso tema de estudo de hoje, e já estamos afunilando, terminando as últimas 3 semanas, 3 capítulos, e aí nós vamos concluir o estudo da Epístola aos Romanos e vamos voltar aos cultos de ensino, de estudo bíblico, só depois do envio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, porque já vou avisar, na semana do Natal nós não teremos atividades na igreja, de segunda a sexta, na semana do Natal, e na semana do culto da virada, são dias que eu acho que acaba na terça também, aí na outra começa a nova série de estudos. Irmãos, Epístola aos Romanos, os irmãos já estão bem familiarizados. O apóstolo Paulo ele se gasta, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para instruir a igreja em Roma. A igreja em Roma, irmãos, era uma das mais perseguidas dos tempos do apóstolo Paulo. A perseguição lá era terrível, porque era a sede do império. Se havia perseguição quanto ao culto ao Senhor Jesus em todo o império, que dirá na sede do império que era Roma. Porque se os irmãos se lembrarem, Roma não importava as pessoas seguirem os seus deuses, desde que eles considerassem o imperador também de Deus, se fossem devotos também do imperador. E o cristão não tem isso. O cristão, o judeu e até o islamismo, na verdade, são todos monoteístas, só creem em Deus. E para nós, o nosso único Senhor e Rei é Jesus. Então a perseguição sobre os cristãos foi terrível em Roma, em todo o tempo da história, em especial no tempo do apóstolo Paulo, que ele escreve essa missiva, e é de fortalecimento espiritual. É quase uma epístola dizendo assim: ó, irmãos, não importa o que aconteça com você, não desfaleça, porque Jesus é real, Cristo é real, a salvação dele é real. Então assim, não importa o que você esteja vivenciando, não desfaleça a sua fé, não desfaleça a sua crença. E ele começa no capítulo 14, eu tenho ele como muito mais atrativo, se essa palavra podemos dizer, do que o anterior, por causa do assunto abordado, porque ele aborda relacionamento entre pessoas. Se o 13 nós falamos do nosso relacionamento com as autoridades e com Deus, como eu devo tratar as autoridades, como eu devo viver sob a lei e obedecê-la, e como eu devo ser devoto de Deus. No 14 ele fala assim: ó, agora eu estou dizendo sobre o relacionamento de você com as pessoas, que é a parte muito difícil, é a parte mais difícil, porque eu ficar dizendo para todo mundo que não, Deus é o meu Senhor e Deus, Ele é tudo para mim. Quem nunca ouviu isso das pessoas? Não, Deus é tudo, mas eu falar é uma coisa, eu viver isso, porque eu vivo da minha maneira. As pessoas às vezes dizem que Deus é tudo, mas vivem da sua maneira, como se cada um criasse um Deus para si, o que não é certo. Deus é real e é Jesus. E aqui no 14 ele começa dizendo, o título para mim diz: não fiqueis aos outros, é o capítulo 1. Diz assim: ó, aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Amém, irmãos? Aceitar o fraco na fé. O que é o fraco na fé? O que seria uma pessoa fraca na fé? Porque ele está dizendo uma pessoa nova na fé, porque poderia definir como aceitem os novos na fé, porque o novo na fé não aprendeu tudo ainda, trate como criança. O próprio apóstolo Paulo escreve nas epístolas dizendo isso: tem que tratar vocês igual criança, porque vocês são imaturos, e não importa o tempo de crente que vocês têm, vocês não conseguem amadurecer. E aí é esse o nosso entendimento do fraco na fé. O fraco na fé é o crente imaturo na fé. Ele realmente é frágil na fé. A fé dele é frágil. Muitas pessoas vêm a Deus pelo motivo errado. As pessoas muitas vezes procuram a Deus pelo motivo errado. E não há um grande problema nisso. Isso não é determinante. Influencia, óbvio, mas não é determinante. Pode ser que alguém venha a Cristo pelo motivo errado, mas permaneça pelo motivo certo. Depois de vir ao Senhor, ter um encontro real com o Senhor e decide aceitar o Senhor ou viver para Cristo. Mas ele veio por causa do motivo errado. Quer um exemplo prático? Eu namoro a menina da igreja.
aí eu vou para a igreja. Isso acontece alguma vez na história da humanidade, sim ou não? Isso acontece toda hora, o tempo todo. Difícil, mas é quase sempre. É um motivo bom? Não, não é. Mas, em que pese esse motivo, pode ser que dê fruto, pode ser que um rapaz, e tem aquela história, né? O rapaz vai casar, quer namorar com a moça, você fala, não, só se você for para a igreja. Aí ele vai, aí chega lá e agora, não, só se você batizar, ele batiza, e agora? Você batizar no Espírito Santo, ele batiza, e agora? Não, agora você tem que fazer isso, faz aquilo. Aí chega um ponto, ela fala, pronto, agora pode. Aí ele fala, agora você não serve mais não. Porque você me pediu um monte de coisa e você não faz nada disso, você é uma média, uma frequentadora, agora eu quero uma que também seja devota, igual eu sou devoto. Então assim, pode ser que venha por motivos assim. E não há problema totalmente nisso, desde que aqui encontre realmente, né, a verdade, a palavra seja ministrada. Então eu vou para a igreja porque eu estou doente, eu vou para a igreja porque meu casamento está destruído, eu vou para a igreja porque eu estou falido. Geralmente é assim, pessoas que estão com a vida resolvida, eu não conheço mesmo, nesse tempo de vida que eu tenho, de ter vivido com alguém na igreja, que tenha vindo para a igreja, que estava assim, não, minha vida está tão boa, tão organizada, tão perfeita, que eu vou buscar Jesus agora. Geralmente é quando está na droga, ou perdeu a família, ou está totalmente falido. Aí, tipo assim, minha solução é Jesus. Jesus, de fato, é a solução para essas pessoas. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. É uma promessa de Jesus mesmo. Quem está cansado e sobrecarregado tem que vir para a igreja mesmo. Agora, não é um motivo bonito. Agora, eu permanecer, porque provavelmente eu vou encontrar Jesus lá e Jesus vai resolver o meu problema. Mas eu vou permanecer com ele ou não? Vou reconhecer a grandeza dele? Vou reconhecer que faltava ele ou não na minha vida? E vou permanecer com ele? Então, o apóstolo Paulo diz: aceitem os que são fracos na fé, porque eles existem, não tem jeito, vai ter gente fraca na fé no nosso meio. E ele fala assim: ó, não discutam com eles acerca de suas opiniões do que é certo ou errado. Por quê? Já viu aquela história assim, não, vamos ser tolerantes, vamos aceitar os posicionamentos, vamos aceitar uns aos outros. E o que nós cristãos temos que fazer? Virar para o próximo, eu aceito e reconheço o seu direito de estar errado. É isso. Porque fala assim, ó, não discutam com eles acerca das suas opiniões do certo ou errado. A opinião do fraco da fé, a opinião própria do fraco da fé sobre o certo ou errado, sobre o que é certo e o que é errado, geralmente está errado. Na maioria das vezes está errado. Então o que Paulo fala? Não discuta sobre isso, não perca tempo. Não perca tempo discutindo esses pontos, porque você vai perdê-lo. É impossível ganhar. Raramente você será convencido da realidade das coisas. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, como somente legumes. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não faz, e quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Aí Paulo fala sobre comida, porque para aqueles tempos era muito mais fácil. Para os tempos da igreja do primeiro século, em um mundo totalmente pagão, eu volto a lembrar os irmãos, o ateísmo é uma invenção moderna. 5.000 anos de história da humanidade aqui para trás, o povo era naturalmente, na sua totalidade, temente a algum Deus. O povo temia tanto a deuses que adorava sol, adorava estrela, adorava árvore, adorava rio. Então o povo sempre foi totalmente devoto, o povo era muito devoto. Então sempre se cria em algo ou em alguém. O que acontece quando dá comida? Como eles eram pagãos e creem em vários deuses, era comum. Isso em Corinto era muito mais, porque o povo era muito mais voltado para esse tipo de paganismo. Eles cultuavam os seus deuses com orgias e com comida. Eles faziam festas, talvez diárias, em uns ambientes, praticavam orgias cultuando ao seu Deus, e as comidas eram dedicadas aos ídolos, dos seus cultos. É como se fosse oferenda mesmo. É como se fosse uma oferenda, mas não para os deuses, para eles mesmos. Então o banquete servido era um culto ao seu Deus. O que acontece?
pegar eu, nasci na igreja, eu vejo uma comida ofertada a um Deus que o povo vai comer, para mim aquilo não é nada. Por quê? Porque eu não tenho ciência do que aquilo significa. Porque para mim a comida foi feita para nós. Então eu olho e agradeço a Deus, obrigado por essa feijoada. Aí fala, mas foi dedicado para santo. E não sabia. Eu já comi. Mas quem veio de lá sabe a importância dessa dedicação, dessa oferenda. Então o que acontecia naqueles tempos? Muitas vezes a pessoa que era pagã se converteu a Jesus, aí vem para a fé. Aí quem era judeu, por exemplo, que não tinha esse costume e se converteu a Jesus, agora é de Cristo, não segue mais o judaísmo, mas segue a Cristo, começa a comer essas coisas que foram outrora oferecidas a outros deuses. Então quem era daquela turma vê e se escandaliza. Não pode comer isso não, isso aí foi ofertado a Deus indiano. É isso que Paulo está falando. Aí como que ele resolve a solução? Irmão, vamos ter paciência com todo mundo. Quem é fraco e acha que comer essa comida ofertada aos santos vai lhe fazer um adorador daquele santo, não coma. É só não comer. Agora, quem entende que não tem problema algum, que seu outro está santificado agora é de Jesus, coma. Agora, quem acha que não tem problema e come, não force o outro a comer. De igual modo, quem acha que tem problema e não come, não force o outro a não comer. Amém, irmãos? Os nossos problemas nesses pontos do que é o pecado no nosso dia a dia, é eu colocar na minha cabeça que aquilo é pecado e querer insistir para todo mundo que aquilo é pecado. E esse é o meu problema. Eu posso falar assim, irmão, supera essa fase. A Bíblia declara e aponta tudo que é pecado. Nós pegamos e interpretamos ao nosso modo, e às vezes nós pegamos algo que é pecado e colocamos na turma do nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, pastor. E pego. Ou às vezes eu pego algo que Deus não está nem se importando e coloco no balaio do pecado e falo, aquilo é pecado. Não é. E aí eu fico fechando a porta do céu para muita gente. O pastor Jair ministrou aqui uma vez, eu não vou esquecer, foi uma ministração bem direcionada, que foi um pouco da saudade, que ele falou que os nossos pastores de antigamente, eles tinham quase nada de conhecimento e muito zelo. E os nossos pastores de hoje têm um extremo conhecimento e pouquíssimo zelo. Então, de antigamente, e aí meu pai viveu essa fase, em que quase que respirar era pecado, quase tudo que se fazia era pecado. Rádio, televisão, andar sem chapéu, tudo isso era pecado. Ele pegou essa fase. E nós sabemos que é um excesso de zelo dos nossos pastores, nesse sentido. Qual que é o problema? É o outro excesso, que nós não podemos passar a outra linha também, falar assim, não tem nada a ver, não tem pecado de nada, seu coração está em Jesus, você está livre para fazer o que você quiser, e afinal, salvo uma vez, salvo para sempre. Então são dois excessos que têm que ser evitados. O que eu não posso é exigir o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se eu não como, não exijo que o outro também não coma. E ele conclui dizendo, quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão de pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve ser plenamente convicto do que faz. Tinha uma canção na EBD que falava que se a gente faltasse a EBD por causa de nós, estava cansado, né? Está roubando. Falava que quem trabalha no domingo está roubando. Quem marca compromisso no domingo está roubando. Porque a EBD é de Jesus, a igreja é de Jesus. Eu confesso que eu sou da turma que santifica o domingo. Eu realmente tenho no meu coração que o domingo é de Jesus. Por quê? Porque é o feriado. Domingo é feriado. Eu sei que, a depender de onde você trabalha ou estuda, você vai trabalhar. Eu trabalhei no domingo. Ficou marcado na minha vida porque eu trabalhei no domingo que eu fiz um ano de casamento. Pensa, com tristeza. Um ano de casamento, meu primeiro ano de casamento deu no domingo. Aí, quando eu iniciou o ano, eu casei em outubro. Aí, iniciou o ano primeiro, eu pensei, nossa, vai dar no domingo, hein? Vai dar para fazer um negócio bem legal. Minha decepção. Trabalhar. Eu trabalhava nos Correios, os Correios sempre fazem greve. Eu tinha sido contratado em agosto. Aí chegou outubro, a turma toda de greve. Eu não podia fazer greve.
Eu trabalhei no domingo, das 6 da manhã até umas 5 da tarde. Enfim, vai acontecer situações que nós vamos trabalhar no domingo, né, de muitas coisas. Mas eu particularmente, eu não imponho ninguém, óbvio, mas na minha casa, onde eu mando, eu sempre falo, o domingo é do Senhor. Nós temos que consagrar esse dia ao Senhor, porque a gente já consagra dias demais para nós mesmos. Eu já consagro dias demais para mim. Tem muitos dias que eu guardo só para mim. E aí eu desmarco um monte de coisa por causa de mim. Se o domingo, que eu geralmente não tenho muitos afazeres, eu não puder guardar para Jesus e falar, irmão, estou lá de manhã, estou lá de tarde e à noite. É o meu coração, certo? O apóstolo Paulo fala assim, beleza, pastor Pedro, o senhor está de boa. O que o senhor não pode é levar e achar que quem não tem nenhum dia santo está errando. É mais ou menos o que ele está dizendo. É claro que ele disse para os judeus cristãos, que era a grande parte, lembre-se, do primeiro século da igreja, os primeiros dias, irmãos, 7.000 crentes eram judeus. A primeira e a segunda pregação de Pedro converteram judeus ao cristianismo. O apóstolo Paulo ele combate nessa epístola, principalmente aos Gálatas, os judaizantes, que queriam misturar um pouco de cada, dizendo que sem as culturas judaicas não se alcançava a salvação. Então, para esse povo, Paulo diz sobre o dia da semana. E aí ele continua. Quem come qualquer tipo de alimento também faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. Quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. Se morremos, é para honrar o Senhor. Aí ele conclui com uma frase que todo mundo conhece: porquanto quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O grande X da questão do nosso viver, suportar os fracos, caminhar com Jesus, irmãos, é isso. Não importa como você vive, mas que seja para honrar o Senhor. Você sabe, eu falo isso no curso de noite, você sabe qual que é o principal objetivo do casamento? Diga para mim, e é uma pergunta direta, tá? Quero resposta. Qual o objetivo do casamento? Fala para mim em voz alta aí, qual que você acha que é o objetivo do casamento? Qual que é o principal propósito do casamento? Honrar a Deus, mais alguém? Não caso para ser feliz, não? Eu não caso para ter filho, não? Eu não caso fazer outra pessoa feliz, não? Alguém? Gênesis, crescer e multiplicar. Errado, né? Crescer e multiplicar. Caso para ter filho? Então, irmã, para de pecar, hein? Você está só com esse negócio aí, né? Mais uns dois na terra. Misericórdia. Se o negócio para casar, quer crescer e multiplicar, nós vamos parar de pecar, nós vamos colocar no mundo. A minha mulher que teve coragem de responder, ela fez uma parte dela. Foi mais fez. Os nossos dias é muito, meu irmão. Meu pai tem 10 irmãos. Aí ele vai puxar sempre assim, minha avó tem que ter 10, 11, o pai dos pastores de Milton, pessoas prósperas. Meu pai foi 13 irmãos. Seu pai tem 13 irmãos. Nós temos uma geração muito boa, extremamente boa. Não sei o que eu posso dar de palavra, mas eu perdeu a visão do que é prosperidade, não sei. Quantos? 11. O casamento, eu falo no curso de noivos, o casamento, o propósito dele é glorificar o nome de Deus. É para isso que ele serve. O nome de Deus é glorificado através do seu casamento. Os casamentos geralmente não duram no primeiro ano, atualmente. Por quê? Porque eu entro no casamento para ser feliz. Eu quero ser feliz, não importa. Tem pessoas que casam muito errado, casam muito mal. Não é regra, irmãos, mas acontece mais do que a gente imagina. Com a expectativa errada, porque ele tem que fazer isso comigo, e ninguém tem que fazer nada com ninguém. Todo mundo tem que glorificar o nome de Deus. Se o marido fizer a parte dele, biblicamente falando, a esposa fizer a parte dela, se o marido for homem de verdade, para gerir sua casa, a mulher for mulher de verdade, para submeter a tudo que o homem falar, o casamento é perfeito aos olhos de Deus. Só que o homem tem que dar a vida pela mulher, não é isso? Tem que amar ao ponto de dar a vida por ela. E o homem que faz isso merece que a mulher seja totalmente submissa a ele de verdade. As coisas funcionam, porque se isso acontecer, esse casamento vai glorificar a Deus, a sua família vai glorificar a Deus, vai testificar do que é Deus.
As pessoas vão olhar e falar assim: nossa, mas que menino abençoado, rapaz, que esposa abençoada, que marido abençoado, que povo bom. Eles são até mais bonitos que os outros. O que é isso? É a glória de Deus. Não tem briga? Tem, o menino é gostoso. Não é que o menino não seja talvez um pouco mais agitado que o outro. Cada um tem uma personalidade. Talvez a mulher, o homem é de um jeito. Não tem problema com a personalidade. A questão é que isso glorifica o nome de Deus através da família do casamento. Aí o apóstolo Paulo diz: irmão, entenda uma coisa, essa picuinha de pode comer, não pode comer, o dia é santo, o dia não é santo, pode fazer, não pode fazer. Quer você morra, quer você viva, faça para a glória de Deus. Se você fizer isso de verdade, para que você estuda, irmão Thiago? Qual período você está? Oitavo? Você formou, né? Ainda não, irmã? Parece que tem uns 7 anos. Qual período você vai estar? Está terminando. Então, essa galera estudiosa da igreja, que seja para a glória de Deus. É isso. E que o estudo seja para a glória de Deus, seja agora, seja depois de formado, não importa, né? Que seja para glorificar o nome de Deus. E todas as vezes que eu abro mão e tiro Deus da equação, irmãos, eu vivo uma vida miserável, a gente não percebe. A gente faz concessão o tempo todo para eu tenho muito medo que essa. Já entrou, não é que vai entrar, já entrou, eu tenho medo disso nunca mais sair. Esse pensamento mundano que já infiltrou as igrejas. De muitas coisas que a gente faz imitando o mundo. Eu não estou falando de roupa, céu de menos, estou falando de comportamento mesmo, de decisões. As decisões da vida, a programação da vida, o que eu faço, o que eu não faço. E eu fico igualzinho o meu colega da faculdade, por exemplo, que odeia Jesus. E o nosso comportamento, nosso objetivo de vida é igual, pai, então está errado. Está muito errado. Porque essas pessoas, os ímpios, geralmente, eles se programam para si mesmos. Eles vivem para si. E nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus. Entenda. Eu vi uma frase, eu repito essa frase para os casais que têm filhos, que é, por exemplo, para o homem, a maior forma de você amar e honrar o seu filho é cuidando da mãe dele. Às vezes nós vemos muitas situações de divórcio, que você fala assim: não, eu vou divorciar porque meu filho é tudo para mim. Não, seu marido é tudo para você, sua esposa é tudo para você. Você quer abençoar seu filho e honrar ele? No caso do homem, cuide da mãe dele. Fazendo isso, ele pergunta para a criança, por exemplo, se ela quer que vai viver servindo para ela ou para a mãe, por exemplo, ou para o pai. A alegria que as crianças ficam quando a mãe agrada o pai, quando o pai agrada a mãe. Isso é bíblico, isso é glorificar o nome de Deus. Então nós nunca vivemos para nós mesmos, vivemos para a glória de Deus. Aí Paulo conclui assim dizendo: por isso Cristo morreu por nós. Jesus morreu por nós, foi exatamente por isso, para glorificar o nome de Deus. Aí ele vai, em versículo 10: então por que você julga outro irmão? Porque o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos se dobrarão, todo joelho, toda língua declarará que Deus é o Senhor. Assim, versículo 12: cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Isso aqui é forte, irmão. Eu acho que. Eu falo que isso aqui é forte porque eu acho que a maioria de nós, não todos, nos preocupamos em ser pedra de tropeço. Sim ou não? O que a Bíblia faz sobre aqueles que são pedras de tropeço, para os pequeninos? O que a Bíblia fala? O que Jesus disse? Vocês se lembram? É exatamente isso. Aqui não está falando de suicídio, tá? Não é ele fazer com ele. Ele fala assim: para aqueles que fazem os pequeninos tropeçarem, melhor seria se lhe amarrasse uma pedra e já logo lançasse ele no mar, na água, e morrer afogado. Para ele seria melhor morrer assim do que ele fazer pequeninos tropeçarem. Então, ser pedra de tropeço, fazer o irmão tropeçar e cair, é algo muito sério, é algo que realmente tem que ser no nosso coração. É claro que nós não podemos viver naquela paranoia de preocupação exacerbada com os frágeis, porque muitas vezes há uma fragilidade que ele não pode nem respirar.
porque pode causar a mágoa. Então, assim, considerando que somos maduros no Senhor, que nós não venhamos ser pedra de tropeço para ninguém, para nenhum irmão cair. Nós sejamos mesmo crentes fiéis ao Senhor, está falando de fidelidade ao reino de Deus. Porque imagina, eu vivo para a glória de Deus, como foi falado, eu me entrego genuinamente ao reino de Deus, e sou obediente às coisas de Deus, e por causa da minha obediência, um irmão se escandaliza. Aí eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. O problema não é pela minha obediência, o problema é pela minha arrogância, pela minha ciumeira, pelo meu modo de pensar, e eu faço os irmãos tropeçarem e caírem. E esse é o problema, pelas minhas atitudes. Temos que sempre ponderar, aquela grande questão: eu devo ou não interferir ou falar algo? Aí tem que passar pela peneira. Primeiro, o que eu vou falar, se eu não disser, vai ter prejuízo? Se eu ficar calado, guardar para mim, não vai ter prejuízo, então eu não falo. Ou senão vai ter prejuízo, você tem que falar. Segundo, o que eu vou falar é verdade, algo que eu tenho convicção, não que eu ouvi falar, não que me disseram, eu tenho certeza que eu vou dizer é verdade. É verdade, então tá. E o terceiro, se eu tivesse no lugar da pessoa, eu gostaria de ouvir, eu queria que alguém falasse para mim, ou seria algo que eu não queria ouvir. Não, eu queria ouvir. Então passou nas 3 peneiras, então vamos para fora, né? Pode pegar fora aí que passou nas peneiras. Muitas vezes é que a gente não tem o filtro. E aí a gente fala que vem na boca, aquilo que as pessoas diziam, né? Hoje, com todo respeito às enfermidades, não estou de forma alguma, mas hoje tudo é TDAH. Ah, eu tenho TDAH, sem desculpa aí. É por isso que esse meu comportamento, antigamente era, não, porque a pessoa é sincera demais, a pessoa é sincera demais, aí ela fala mesmo. Não, muitas vezes ela é mal educada, não é sinceridade. Porque muitas vezes esse sincerão demais, no momento eu ouvi uma vírgula, tem um amigo da família, que ele é brincalhão com todo mundo, ele brinca, brincadeiras às vezes até pesadas. Mas se você brincar com ele, ele apela de um jeito horrível. Os outros assim são muito ruins. Então, trago de volta. O que eu vou dizer, o que eu vou falar, eu passo pelos filtros. É pensar mesmo antes de falar, é raciocinar. E não só pôr para fora, não, porque tem que ouvir as verdades. Não, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente julga, né, no sentido de concluir, chegar a uma conclusão sem saber a realidade do irmão que ele está passando. Não, pastor, mas o irmão fez isso e aquilo, mas vamos lá entender, vamos ouvir primeiro. O que foi que aconteceu, meu irmão? Essa atitude sua aí não condiz com o seu histórico. Você não é assim, o que foi? Aí o irmão vai explicar lá, às vezes a gente vai entender e falar assim: nossa, irmão, na verdade você segurou muito. Eu tenho um amigo de trabalho, um colega de trabalho que está lá comigo, que está lá antes de mim, colega. E ele é extremamente educado e respeitoso. Ele tem mais de 50 anos de idade. Só que teve umas 2 ou 3 vezes que ele explodiu no trabalho. Gritou, bateu na mesa, sabe? Só que ele percebe o exagero e aí depois de uns 2 minutos de gritaria, ele pede desculpa. Ele realmente reconhece. Fala, desculpa, eu exagerei aqui. Só que você percebe que as situações que ele exagera é tipo assim, quase que uma média faria mesmo, sabe? São situações, não é o jeito dele. Foram situações pontuais. Foram situações que ele foi colocado à prova. É claro que é possível não se exaltar, mas humanamente falando, é uma atitude comum de qualquer um. É disso que eu estou falando. Seguinte, e aí ele continua dizendo, versículo 14: eu sei, estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, e por essa pessoa, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não acha um amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Ele começa dizendo que está convencido com base na autoridade do Senhor Jesus. Está dizendo assim: o Espírito Santo me revelou. Estou falando aqui com base no que Jesus ministrou para mim. Eu creio que essa é a verdade. Qual é a verdade? Nenhum alimento é impuro. Comer não é pecado.
Irmãos, beber água é pecado? Mas se você tiver um galão de 5 litros de água, e 10 pessoas passando cedo na sua frente, e você nega essa água para essas pessoas, você tem condição de dar sem fazer falta, e você bebe essa água sozinho, é pecado? Tem um áudio, eu acho um tanto polêmico, que é a questão de bebida alcoólica. Bebida alcoólica é pecado, irmãos. Nós não devemos enveredar por esses caminhos, por causa do fim que ela traz. Amém? Amém? Tem um áudio de John Stott falando sobre isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem igrejas cristãs que celebram a ceia como vinho comum. Não sei se vocês sabem, mas há países como o Brasil em que os crentes bebem vinho sem nenhum problema, e não há pecado nisso. Tá? Aí, John Stott explicando para a igreja, biblicamente falando sobre o pecado da bebida, ele cita esse exemplo da água. O problema da bebida para nós e da comida é que, naturalmente, a comida não é impura, não há pecado. O problema é a forma que nós. O problema é o contexto, depende do contexto em que ela está inserida. Aqui eu posso falar o seguinte: se por irmão está perto de você, para ele é pecado, aí pensa, está dizendo, não é um qualquer, mas diga, pensa no irmão, ou um novo convertido, ou o pessoal da sua casa, que está fraco na fé. Pense nesses, para eles é pecado essa atitude, e você faz, no mínimo lhe falta amor. Você está colocando a comida acima da alma da pessoa. Porque se você se abster daquilo por amor ao irmão, e por um período pelo menos ele vai ser fortalecido, como assim? Digamos que ele vai ser arrastado pelo Espírito Santo a ir com você para a casa de Deus, a ouvir os seus conselhos que vêm da parte do Senhor, porque quando ele olha para você, ele vê que você é a renúncia ao pecado. Mesmo que aquilo que você esteja renunciando, nem que seja pecado, que é comer, mas você está fazendo aquilo pensando na salvação do irmão. O apóstolo Paulo diz isso, isso ele quer dizer. Se você come essa comida perto dessa pessoa, você está faltando amor no seu coração. Mais vale você se abster disso por um período que seja, para que esse irmão seja salvo, resgatado, liberto, curado, em algum momento ele tenha maturidade para compreender. E aí, quando ele compreender, ele vai ver o tamanho do seu amor por ele, no mínimo, a sua dedicação. E eu ouvi isso recentemente. Pois o reino de Deus não diz respeito a que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e no Espírito Santo. Se servirem a Cristo nessa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. É forte o que Paulo está dizendo, ele está dizendo tipo assim, você tem que renunciar a si mesmo, a talvez coisas que você goste de fazer, de comer, para que outras pessoas sejam edificadas, para que o reino seja edificado, para que almas sejam salvas no Espírito Santo de Deus, para que você alcance também a aprovação de fora. É aquilo que a gente diz, eu disse aqui em uma dessas ministrações sobre as festas, e aí, irmãos, vou aproveitar até hoje para falar. Eu disse que nós não teremos culto na semana da ceia, de segunda a sexta, não haverá atividades na igreja. Na semana do Natal. É de 21 a 26, eu acho. Tipo assim, nós não teremos atividades aqui na igreja, é isso mesmo, de segunda a sexta, 21 a 26. E o Natal, geralmente, a gente passa em família. E geralmente, pode ter alguém que não é cristão. E aí é uma grande provação para nós, porque nós estamos sendo observados. Então, o nosso comportamento ali vai contar demais para a pregação do Evangelho. Eu tenho um tio, um homem que é casado com uma tia minha, com a irmã do meu pai, em que o pessoal pega muito no pé dele. Morava em Valparaíso, minha tia faleceu há uns 2 anos, eu acho. Eles moravam em Valparaíso, moravam na Assembleia de Deus. Ele era um crente bem raiz, mas muito raiz, extremamente raiz. Aí nós reunimos festa da família, ele sempre estava de camisa social, mutuado o tempo todo, calça, e na minha família Fernandes tem, sei lá, uns 10 pastores, eu estava lá um monte de pastor. Os pastores normal, camiseta, bermuda, chinelo, festa de família. E geralmente festa de família é em lugar que tem piscina, no campo, no mato, um negócio assim. Eram 3 dias. Eu já comentei com os irmãos sobre essas festas.
E aí esse tio, ele não, padrão, camisa e quase a festa toda, com a Bíblia na mão, sentado ali. Quando ele parava de ler, pegava uma gaita, ele ficava tocando a gaita. Ele parava de tocar a gaita e cantava, tocava a gaita e cantava. Estilo dele, forma dele. A gente parava um pouco, tocava um violão, cantava com ele, mas ninguém aguentava ficar muito tempo, né? Você canta 2, 3 anos, você cansa, a gente ia lá para fazer outras coisas. Porque é uma festa de família. O que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos ser assim a nossa festa do Natal para tentar alcançar os que não são cristãos, ou ficar pregando para a família toda hora, sentado lá de olho para bebendo e começar a comer uma bebida. Mais vale, 1000 vezes mais, o nosso comportamento silencioso, sabe? Nosso comportamento silencioso, você ter postura de crente lá, não ser o da rinia, já ganha muito. Você não começando o bate-boca, irmão, nossa, sabe? Não ser o da gritaria, não ser o que fala palavrão, não ser o que vai para a briga no meio do negócio, não ser a causa da contenda, não, porque queimou o frango. Aí você fica bravo, porque deixar queimar o frango e agora ele começa a ficar bravo, nervoso, joga o frango no chão e vira para o seu marido e começa a brigar com ele. Misericórdia. Mas vale você falar assim, não, é só um frango, vamos comprar outro. Isso aí não é um outro jeito, vamos comer a leitura, então para a leitura. Frango falhou, vamos para a leitura. Mas vale o nosso, e aí é isso mesmo, nosso comportamento silencioso. E não se engane, nós estamos sendo observados. E que nós não sejamos a pedra de tropeço, que foi falado aqui, que nós não sejamos aquele que fala assim, não, se for para ser crente igual fulano, podem falar de quem quiser, irmão, mas não de nós. De nós não vamos falar isso. Como o próprio apóstolo Paulo fala, se forem acusar, ele fala para Timóteo, jovem pastor, se forem acusar você de alguma coisa, que sejam acusações do seu temor a Deus, do seu procedimento diante de Deus, que as acusações sejam nesse sentido, ó. E Timóteo é difícil demais, porque é crente, sabe? Seja nesse sentido, e não um adjetivo negativo, mundano, como foi em Corinto. Irmão, Corinto, que igreja. O apóstolo Paulo começa no capítulo 1, na carta da Epístola aos Coríntios, dizendo assim, para começar, chegou o meu conhecimento que no meio de vós a divisão. Uns aí falam que é de Apolo, não é assim? Outros falam que é de Pedro, outros falam que é de Jesus e uns falam que é meu. Ainda bem que eu batizei pouca gente, aí esse que ele batizou. Ainda bem que o grupo que eu batizei foram poucos. Mas o problema é que cada um aí acha que é de um. E aí, não, que meu pastor é Jesus. Não, que meu pastor é Pedro. Então o pastor local não serve de nada. Sabe, gente dividida. E aí Paulo continua dizendo assim, tem um pecado aí no meio de vocês que nem nome tem. Tem um pecado no meio de vocês que não tem nem nome. Porque aí ele fala o pecado que é lá, um pecado terrível. Porque nem no mundo não existe essa prática, então o pessoal nem nominou. Pensa, que igreja tribulada. A igreja dos dons espirituais, não é isso? Lá todos os tipos de dons possíveis tinham lá. A igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro, com o Espírito Santo presente, mas cheia de crente tribulado. Então não é isenção, porque é muito individual. O que o apóstolo Paulo fala é sobre a individualidade da salvação. Que nós chegaremos diante de Deus, compareceremos diante do Senhor individualmente, será cobrado de nós individualmente. Glória a Deus por isso. Então, irmão, preocupe-se veementemente com a sua salvação, com o seu modo de viver para o Senhor. Que os crentes fortes sejam inspiração para você. Para assim, fulano, mediante toda dificuldade, estará firme nos caminhos de Deus. Mediante toda a luta, ele não perde um culto. Ele faz questão, está lá cantando, está lá pregando, está lá orando, está intercedendo, está visitando os outros. Que essa seja a nossa inspiração, não os crentes fracos, que é muito mais fácil de ser observado, que é muito mais fácil de ser comentado, mas que não seja modelo de nada para ninguém aqui. Versículo 20: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considerem correto. Amém?
2 pontos. Primeiro ele fala, mesmo que você tenha direito à sua convicção, guarde entre você e Deus. Tinha um jovem congregado lá na DS Catalão, não está mais lá. A irmã dela conheceu ele no Celebrar. Não sei se ela vai lembrar. Um jovem, um santo chato, vamos dizer assim. Um chato santo. Jovem abençoado, mas ele era bem chato. E aí, quando nós iniciamos, acho que o curso de teologia lá em Catalão, a gente descobriu que eu era o professor, ele me barrou no canto assim, e começou a fazer perguntas teológicas. Perguntas bobas, irmãos, mas teológicas. Aí eu comecei a responder e eu vi que ele discordava de tudo que eu estava falando, por causa de entendimento teológico. Tudo bem, irmão, você tem seu direito de pensar diferente, você tem seu direito de interpretar diferente, não tem problema nisso não, está tudo bem. Só que ele queria o debate, ele queria que eu convencesse. Eu não vou te convencer não, tá doido? Eu te conheci agora, como é que eu vou te convencer? Que, sei lá, que moral que eu tenho, né? Que confiança tem em mim para achar que eu estou certo. Você tudo bem, pessoal, que você entende. É disso que Paulo está falando. As nossas convicções, mesmo que estejam no nosso direito, se vai causar esse tipo de contento, vamos guardar para nós. Não tem que a gente ficar pregando para o mundo, causando divisões, coisas tão bobas, né, que não atrapalha a nossa salvação. O modo de pensar carrega ele para o céu, não tem problema nenhum. O modo de pensar também não tem carga dela, não é coisa de encontrar no céu, se tudo andar conforme o nosso projeto lá. E isso não tem problema. Lá nós vamos talvez descobrir quem tinha razão no modo de pensar, talvez só lá. Então não convém estar perdendo tempo aqui com isso. E a segunda parte, ele fala sobre isso: felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Já fez algo que considera correto, sentiu culpa, irmão? Alguém aqui já, será? Eu já vi isso acontecer pelo menos umas 3 vezes. É interessante, porque assim, volta naquele negócio, depende do contexto. É algo correto, mas o contexto em que foi feito estava errado. Foi isso. Aí a pessoa sente culpa. Geralmente esses atos, eles são praticados escondidos. Você fala, mas é algo correto, mas a pessoa tem que esconder o algo correto que ela fez. Por quê? Porque estava errado. Por causa do contexto. E a pessoa percebe na hora, o Espírito Santo não nos deixa enganar, ele nos revela na hora, ele te acusa. Você não tem paz, irmão. Louvado seja Deus, se não nos deixa pecar em paz, amém? Não nos deixa pecar em paz. Não, é algo correto, só que o contexto em que foi realizado estava errado. Foi isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Felizes aqueles que não se sentem culpados de fazer algo correto. Mas se você tem dúvidas, aí fecha com chave de ouro. Versículo 23. Mas se tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Para essas questões que cabem debate, muitas vezes, a resposta que eu costumo dar é essa: irmão, seu coração está em paz? Porque é quase assim, porque o que você disse, o meu coração é em paz. Eu não vejo pecado, não vejo problema, mas a Bíblia não condena, eu não consigo achar um texto bíblico aqui que comenta isso. Mas se eu te perguntar, se você está me questionando, é porque tem alguma coisa aí. Ou é alguma coisa que você está querendo contar, ou você está contando pela metade. Então, assim, se o seu coração não tiver paz, não faça. O apóstolo Paulo fala isso no versículo. Se o seu coração não há paz, se você fizer, você vai estar pecando. Então, faça com o seu coração o Espírito Santo te direcionar e te falar assim: está tudo bem, de verdade. E isso o apóstolo Paulo aqui, porque separação é fácil, talvez os pecados então não são isso. Uma pessoa que comete um pecado grave, não está pecando. Se for um pecado livre, está pecando normalmente, está pecando naturalmente. Ele está falando aqui de comida, de bebida, está falando de coisas de comer. É por isso que ele está falando nesse ponto. Tem comida que o pessoal acha pecado, tem comida que tem gente que não acha pecado. Se o coração não está em paz, não coma. Se vai fazer algum pecado, não coma. Se vai tirar a paz do seu nome, não coma. Se vai fazer algum tropeçar, não coma. Demonstre o seu amor pelos fracos, suporte os fracos. É isso que ele está falando. E não é uma tarefa fácil.
Suportar os fracos é muito difícil. Porque o fraco, o frágil, qualquer coisinha ele cai, adoece, coisinha ele chora. E aí você fica pensando assim, nossa, tanto problema sério no mundo, não é isso? Então calma com esses antes de Jesus. O pessoal meio enfiado na droga, criança sendo estuprada, criança sendo drogada. É a nossa discussão aqui é se pode ou não comer. Dá até uma tristeza na alma. Mas nós temos também que zelar os que estão conosco. Nós não podemos também jogar os copos. Não, agora você se vira. Você acha que é pecado, some daqui. Vamos cuidar, não, cuidar de todo mundo. Que Deus nos dê graça para isso. Sabedoria, que é a parte mais difícil. E que esse fraco seja um fraco temporário. Que seja fraco agora, mas que daqui a um tempo ele esteja forte no Senhor, convicto. Que ele seja aluno da igreja para aprender a ser crente. Que ele seja fiel na terça-feira para aprender da palavra. Que seja um crente fiel, temente ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Deus abençoe você que esteve conosco nessa terça. Capítulo 15, terça que vem. Vivam para ajudar a edificar os outros, o propósito da carta e os planos de viagem de Paulo. Terça-feira que vem, penúltimo dia do nosso encontro, dia 9 de dezembro. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã oração 8 da manhã, oração 7 da noite, quinta-feira início da Quinta da Vitória. Qual a imagem da reunião bimestral? Sexta-feira, 7 da noite, tem a oração, mas é uma oração um pouco mais curta, porque ao final nós vamos ter nossa última bimestral de obreiros. Seria que bênção, serão 5 reuniões, mas a semestral. Com 6 reuniões no total, vai ser a última do ano. Nós vamos tratar de temas muito importantes, que eu já citei os irmãos do domingo. Você que é obreiro, líder, não fala que esteja conosco. E no sábado, qual a imagem do sábado? Sábado é o tudo celebrar aqui na nossa igreja. Vai ser um evento bênção demais. Não é essa não, tem outra aí do tour, que é do evento sábado. Vai ser 7 da noite, tá? É essa. Pastor Túlio Dias, da Essência de Vida, é o pastor do meu irmão congrega com ele, a Evangelista Lorena, que esteve visitando aqui, congrega com ele, ele é o pastor da igreja lá em Goiânia. E o Ministério de Louvor, Rio do Trono, que estará conosco também. Eu sei que vai ser bênção. Conto com todos vocês. O Boletim já confirmou presença aqui conosco. Tem algumas outras igrejas desejando vir, já que não teve tudo celebrado aqui em Goiás. Que abençoe a cada irmãos que vierem, que nós tenhamos aqui para celebrar este momento. Amém? Pastor Charles, a sua oração de encerramento por nós. Também estamos na igreja de Papai Senhor, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor, está aqui aprendendo, ó Pai, ser edificado pela tua palavra. Senhor, nessa noite, ó Pai, que o Santo Espírito, ó Pai, continua conosco. Continua, Senhor Deus, falando, meu Deus, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Meu Deus, nesta noite, Pai, abençoa a vida de cada servo teu, que aqui esteve, Senhor, com o propósito de aprender da tua palavra. Meu Deus, cobre debaixo da tua mão potente, abençoa, Pai, nos dá uma noite abençoada, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus.